tema da mensagem de hoje, confiamos no bom Pai. Eu quero já usar o primeiro versículo nessa noite, de Salmos 89, versículo 26, que diz assim: Ele me dirá, tu és meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Olha que versículo maravilhoso. Tu és o meu Pai. Quem tem Deus aqui como Pai? Você tem? Deus é seu Pai? É seu Pai mesmo? Eu contei até no meu Instagram, postei no meu Instagram há um tempo atrás, a história que eu achei muito interessante. Eu esqueci o nome do rapaz agora, que ele postou sobre a relação de uma menina e de o seu pai. Ele levou a sua filha na creche, e quando ele foi chegando na creche, tinha uma outra menina pequenininha, grudada na grade, e ela olhou para ele e disse assim: você sabia que você é feio? Ele: como assim? Eu nem conheço essa menininha tão pequena, me chama de feio assim na frente. O meu pai é muito mais lindo do que você. Ele: tá bom, mas não preciso sofrer bullying de uma menina aqui de 4, 5 anos. E ele foi embora. No outro dia, ele voltou e a Gabriela, a menininha, estava lá, novamente, grudada na grade, e falou assim: ei tio, você sabia que o meu pai tem um carro muito melhor do que o senhor? Eu falei: tá bom, eu não quero nem trazer mais minha filha aqui na creche, porque toda vez que eu venho aqui eu sofro bullying de uma menina de 4 anos, eu sei que seu pai é bonito, eu sei que seu pai tem um carro, mas não precisa ficar me falando isso. Ele voltou o terceiro dia, a Gabriela estava lá novamente grudada na grade, olhou para ele e falou: já vem a Gabriela de novo. Né? E ela disse assim: ei tio, o meu pai é muito mais forte que você, ele me segura com uma mão só. Ele: tá bom, Gabriela, eu sei que seu pai é maravilhoso, tem um carrão, ele é bonito, ele é forte, mas eu não preciso passar por isso. Ele começou a ficar com medo de ir para a escola por causa de uma menina de 4 anos sofrendo bullying. Pensa. E quando um dia ele estava em frente à creche com a sua filha, ele vê um rapaz baixinho, com um terno comprido, quase chegando no joelho, aquelas pessoas que se arrumam bem elegantes, tá? Careca, bem barrigudo. Ele olha: não, a Gabriela deve estar sendo sequestrada, só pode. E de repente essa pessoa pega a Gabriela e coloca no colo, e os olhos dela começam a brilhar, e ela está olhando tudo que ele fala, ela está prestando atenção, e ele coloca ele num Corsinha 1900 não sei quanto, e bate a porta do carro, e ela, feliz, entra no carro e dá a partida no Corsinha e vai embora. Ele fala: está ali, ó, o homem mais bem realizado do mundo, um pai que tem uma intimidade com a filha, um homem de maior sucesso. Qual é a sua relação que você tem com Deus? Qual é a sua relação que você tem com o seu pai? Como é que você confia mesmo no seu pai? Ele é lindo, ele é forte, ele caminha com você, você tem intimidade com o seu pai? Como é que é essa história? Se Deus é seu pai, mas que nível de intimidade que você tem com ele? Aleluia. Quem está entendendo que Deus está falando aqui? Como você ver Deus? O que nos vem à mente quando pensamos sobre Deus? O que vem na mente quando pensamos sobre Deus é o mais importante a nosso respeito. Essa é uma frase de Alden Wilson Tozer. A frase de Bill Johnson diz assim: a sua bondade está além da nossa compreensão, mas não além daquilo que podemos experimentar. Nosso coração me levará onde nossa mente não consegue chegar. Você pode ter um pouco mais de intimidade com esse pai, você pode chegar um pouco mais perto do seu pai. Então um dia os discípulos chegaram para Jesus, está em Lucas capítulo 11, chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, ensina-nos a orar como os discípulos de João ensinaram, como João ensinou os seus discípulos. Então Jesus parou e disse assim: olha, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estais no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido, né? Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Em Mateus diz essa segunda parte. Enfim, a oração, Jesus começa a conversar sobre isso, e ele fala o seguinte: Pai nosso
que estais no céu. Veja bem que Lucas, quando escreve sobre isso, Jesus ensinando o povo a orar, ele não está dizendo Deus Todo-Poderoso, aleluia, né? Oh, glória, né? Deus eterno, Deus é tudo isso, Deus é tudo, Deus é poderoso, Deus é eterno, mas o que determina a sua intimidade com esse Pai? Jesus começa trazendo uma proximidade, trazendo Deus para perto. Agora, Jesus, quando dizia que Deus era o Pai dele, então queriam matar Jesus por isso. Como? Ele está dizendo que ele é filho do Deus encarnado, agora é o Deus encarnado. Agora, Jesus não está apenas dizendo que ele é filho, ele está dizendo, vocês também são filhos. Então, ore, Pai nosso que estás no céu. Jesus estava trazendo uma nova dimensão de paternidade, de um Deus não sentado num trono. Alguém vê Deus como um velhinho, num trono muito distante, cabisbaixo, e Jesus chama agora Deus de Pai, e você nessa noite também pode chamar o Deus de Pai, amém? Você compreende isso, que Deus é o seu Pai? Tá, e quando eu penso sobre o título dessa série, Dias Melhores Virão, eu entendo que esses dias melhores, eles virão e estão totalmente relacionados com a confiança que nós temos no nosso Pai. Dias melhores podem chegar para a minha vida, mas chegarão dependendo do nível de intimidade que eu tenho com Deus. Quem está entendendo? Amém? Olha, nós somos pressionados nesse tempo de pandemia. Quem tem essa relação com Deus nesses dias, Deus como Pai, passou e está passando esse tempo de pandemia um pouco mais ou totalmente seguro. Agora pensem nesses dias de pandemia, onde as pessoas se sentem isoladas do mundo, isoladas de parentes, de irmãos, de não poder abraçar mãe, de não poder abraçar pai, e ainda não tem Deus como Pai. Pensem em pessoas que estão passando esses dias com tantas dificuldades e ainda não tem, quando oram, veem um Deus tão distante, tão longe. Deus é o seu Pai, meu irmão. Creia nisso, Deus é o seu Pai. E quando você confia em Deus como um bom Pai, você protege o seu coração da orfandade espiritual. Primeira coisa, se você estiver anotando, quando você confia em Deus como seu bom Pai, Ele protege o seu coração da orfandade espiritual. Ele disse assim, quando vocês orarem, orem, Pai. Aleluia, glória a Deus. Texto de 1 João capítulo 3, versículo 1, diz assim, vejam, tem esse texto aí? 1 João capítulo 3, versículo 1, olha lá. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de... Não tem filho de Deus aqui? Vamos ler então. Amém. Vede com grande amor que nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados o quê? Filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. Você é chamado filho de Deus por causa do amor do Pai. Aleluia. A oração que Jesus nos deixou começa com esse reconhecimento de um Pai, de um Deus bem perto. Lembra da parábola do pródigo? Ou a parábola do pai amoroso, que você pode chamar essa parábola também assim, uma parábola do pai amoroso. Que um filho abandona o lar, um filho mais novo, só foi possível reconhecer a filiação depois do arrependimento e de reafirmar a sua filiação. O que o filho mais novo, quando estava longe, disse? Levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Reconhecer a filiação foi o segredo, e o arrependimento desse jovem levou ele a entender o que ele estava perdendo, a distância que ele estava do Pai. Já o mais velho, apesar de ser o correto, ele evidenciou uma história não apenas de servo, mas de uma orfandade, mesmo tendo um pai presente. Conhece pessoas que são órfãos de pai, que não tem essa referência de pai biológica? Às vezes o pai já faleceu,
às vezes não conheceu o pai abandonou, foi embora. Tem muita gente que tem esse tipo de história. Deixa eu te falar uma coisa, o seu pai da terra pode faltar, mas o Pai Celestial não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Esse filho mais velho, mesmo tendo um pai em casa, ainda assim tinha esse coração órfão, de não reconhecer a paternidade e de não experimentar tudo que tinha naquela fazenda para ele. Olha só, meu irmão, você pode viver dentro de uma igreja, dentro de um sistema religioso, você pode viver dentro de um ministério, dentro de uma ação social, dentro de cuidar de pessoas, você pode ser um bom servo, mas antes de ser um bom servo, tem uma filiação divina. Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai. Aleluia, isso faz toda a diferença, meu irmão, toda a diferença, para passar esses dias, para esses dias melhores, que já chegaram, depende de como você tem visto Deus, quem é Deus para você. Algumas pessoas que a gente conversa num atendimento, e às vezes a gente faz algumas perguntas, chega lá uma jovem, um exemplo, chega o Renatinho lá, aí eu pergunto assim, Renato, quem é o Renato? Ele fala, eu opero a câmera lá na igreja, eu sou do Ministério de Comunicação, eu moro aqui no bairro tal, e eu estou sempre aqui na igreja. E às vezes a gente volta a pergunta novamente, ok, mas e o Renato, quem é? Não, pastor, não tem, nós temos uma filiação. Deus é o nosso Pai. Quem é você? Você pode responder assim, eu sou um filho amado do Pai, e Ele tem prazer na minha vida. Ele tem prazer na minha vida, porque eu sou filho dEle. Aleluia! Você é filho do bom Pai. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Existe orfandade no seu coração nessa noite? Faça uma análise na sua vida, se o seu coração, se você tem servido a Deus 10, 20, 30 anos de ministério. Como está o seu coração? Que relação, que tipo de intimidade, ou que nível de intimidade você tem com o Pai? Como é que está o seu coração nesse tempo? Você tem sofrido muito? Às vezes uma falta paterna, eu entendo, a gente sofre perdas. A gente perde um pai, ou perde um filho, ou perde um parente, isso é muito triste. Mas se o seu coração estiver órfão do Pai Celestial, sua vida cristã está sofrendo sérios riscos. Porque a sua vida cristã, se você não ver Deus como seu Pai, a sua vida cristã está sofrendo sérios riscos. Permita, então, que o Espírito Santo revele isso ao seu coração. E eu quero orar agora, antes de terminar, eu vou continuar ainda falando, mas eu quero orar sobre isso. Queria que você fechasse seus olhos, pudesse baixar sua cabeça, se você quiser colocar a mão no seu coração. Talvez você nunca fez essa oração que você vai fazer agora, e eu quero te convidar a fazer, tá? A você abrir o seu coração e dizer, Pai, nesta noite, eu recebo o Senhor, não como apenas o meu Senhor, não como apenas o meu Salvador, mas como meu Pai. Eu sou o teu filho, e eu nunca mais me sentirei órfão, nunca mais me sentirei sozinho, porque eu sei que o Senhor é meu Pai, e o Senhor nunca vai me abandonar. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Segunda coisa, meu irmão, quando você confia em Deus como bom Pai, você experimenta sua provisão em todas as circunstâncias. Aleluia, você experimenta a provisão de Deus em todas, não em algumas, em todas as circunstâncias. O versículo que nós lemos de Lucas, falando sobre o Pai Nosso, ele disse assim no versículo 3, dai-nos o pão nosso de cada dia. Não é o pão de vez em quando, não é o pão de vez em quando na vida, uma vez por semana, é todo dia, é cotidiano. Deus fará e Deus estará te abençoando com o pão nosso de cada dia, todos os dias. Se você está entendendo isso, pode dizer amém? Amém. Aleluia.
a palavra cotidiano, ela está ligada a esse contexto, significa Deus ser suficiente para você todos os dias. A suficiência de Deus de Pai. O versículo do Salmo 23, quando começa o salmista expressando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No original o versículo está um pouco diferente, está dizendo: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Significa que o Senhor é tudo para você. De nada, se eu tenho o Senhor, não tenho falta de mais nada. Porque outras coisas vão faltar, meu irmão. Vai faltar a saúde? Vai faltar o dinheiro de vez em quando? Vai ter uma situação complicada? Vai, mas o Senhor não pode faltar. A suficiência desse Pai, todos os dias, cotidiano, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amanhã você tem um tempo de intimidade com Deus, e Deus é suficiente para você novamente amanhã. Amém? Amém? Salmos 34 diz assim, olha que texto maravilhoso, já como colocar na tela aí: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem, porque o Senhor é tudo, meu irmão, para você. Amém? Aleluia. Todo pai cuida de seus filhos. Talvez isso não soe igual para todas as pessoas, tendo em vista que pessoas foram abandonadas pelo pai. Pessoas que tiveram o pai em casa, mas não tiveram tanta presença paterna, tanto carinho, tanto intimidade, né? Pessoas que realmente já não sabem quem é o pai. Você vai em um sistema prisional, é possível que a grande maioria das pessoas que estão ali não tem uma relação ou não tiveram uma boa experiência paterna. Tanto é que esses jovens, esses menores, eles, quando conhecem ou sabem que é o pai, são revoltados contra os pais. Então é possível que às vezes não soe bem dizer que o Deus é o nosso pai para essas pessoas. Mas deixa eu te falar, mesmo que você não tenha uma boa experiência na terra com o seu pai celestial, com o seu pai terreno, você pode ter uma boa experiência com o pai celestial. Amém? Quem está entendendo? Você está entendendo? Pode dizer amém, é isso? Aleluia. Olha o texto de Mateus, capítulo 7, se você estiver anotando, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas. Coloca aí na tela para os irmãos ler, fazendo um favor. Vamos lá, gente? Se vós, vamos ler juntos? Se vós, pois... Aleluia. Se vós, pois sendo mal, se você sabe dar boas coisas ao seu filho, imagine o seu Pai celestial, meu irmão. O prazer que Deus tem em te abençoar. Você perde o presente quando se esconde o passado e foge do futuro. Estou lendo essa frase para você entender que você pode viver hoje uma paternidade espiritual já nesse presente, mesmo que você nunca tenha vivido. Você pode começar hoje, você pode começar a viver uma experiência com alguém hoje. Aqui na igreja nós temos uma referência muito grande de muitos jovens que tiveram um encontro com Cristo, mas que os pais não servem ao Senhor, ou que às vezes nem têm pais. E muitos desses jovens e muitos desses adolescentes acompanham ou são mentoreados por irmãos e irmãs da igreja, que eles precisam de uma referência. Alguns pais aqui, alguns filhos aqui, olham para as cadeiras da igreja e vê o pai, e vê a mãe, e glória a Deus por isso. Mas muitos jovens não veem, e não tem pai, ou os pais, é o único que serve a Deus numa casa,
E esses jovens, esses filhos, precisam de uma referência de alguém. E você, meu irmão, que está aqui há mais tempo caminhando na fé, você é referência para essas pessoas e você pode ajudá-las. Amém? Que nós somos referências para muita gente, você é referência para muita gente. Terceira coisa e última, quando você confia em Deus como um bom pai, você renova a capacidade de amar e de perdoar. Se você tem uma experiência com Deus, com o Pai, você pode renovar a sua capacidade de amar e perdoar. O versículo 4 de Lucas, que nós estamos lendo, diz assim: perdoa os meus pecados, assim também como eu tenho perdoado os que me devem. Perdoa os nossos pecados. Olha, Jesus, quando coloca isso, ele aperta um pouco a gente, porque é uma decisão que quem tem Deus como Pai precisa tomar, de amar e de perdoar. Não estou sentindo, pastor. Não precisa sentir. Vai lá. Eu não estou sentindo de pedir perdão. Meu irmão, pode ser que você nunca vai sentir. Comece. Vá até a pessoa. Se Deus falar com você hoje, já começa mandando uma mensagem no WhatsApp, falando um oi, quebrando o gelo. De alguma forma, se mexa nessa direção. Se você tem uma paternidade espiritual, se Deus é o seu pai e você é filho, não perdoar, não amar, Jesus chegou a dizer que vocês serão conhecidos como os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Olha aqui, como a Bíblia nos aperta, né? Então, nesta noite, se o Espírito Santo trouxer alguém no seu coração, você precisa tomar essa decisão urgente. Quem está entendendo? Amém? Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. Sabe o que está dizendo aqui? Nós só seremos perdoados por Deus se nós perdoarmos as pessoas. Difícil. Olha, esse negócio de ser crente, gente, é complicado, né? É complicado, porque tem que perdoar mesmo sem vontade. Não é complicado, Isaac? Tem que perdoar. Não tem jeito. Mas ninguém disse que seria fácil, meu irmão. Cristianismo, a porta é apertadinha. Ela é estreita. Se você está servindo ao Senhor, poxa, não me falaram, então deixa eu te falar. É guerra. Cristianismo, eu gosto de falar que cristianismo não é Hello Kitty, não é florzinha. Cristianismo é Rambo 3, é guerra, é Rambo 4, tem 4 agora. É batalha, meu irmão, porque você tem que vencer esse orgulho, tem que vencer, abraçar alguém, pedir perdão, pensa que é fácil? Não é não, mas quando você promove isso, você está revelando a paternidade, você está revelando de quem você é filho. Quando você ama alguém, você está revelando quem é o seu pai. Olha que responsabilidade. Sério, pastor, quando eu perdoo, além de você dar uma de direita no queixo do diabo, você está promovendo o reino de Deus, você está dizendo, eu sou filho amado do Senhor, o meu irmão mais velho é Jesus, e ele disse que era para eu perdoar, e eu vou perdoar, e ele disse que se eu quero ser discípulo dele, eu vou amar as pessoas, eu vou amar, vai passar em cima desse orgulho, vai matar esse velho homem que toda vez a ira vem e quer tomar frente, e quer tomar a direção das coisas, em nome de Jesus. Repreenda esse inimigo, e às vezes não é o diabo, às vezes é uma decisão nossa. Às vezes o nosso maior inimigo nem é o diabo, sou eu mesmo. Às vezes o nosso maior inimigo, o seu maior inimigo às vezes é você mesmo. Então tenha coragem e revele a paternidade, revele de quem você é filho e tome uma decisão urgente nessa noite. Amém? Eu estou te apertando um pouquinho, né? Glória a Deus, mas é assim mesmo. O Evangelho é dessa forma, ele nos aperta um pouco. Então, o terceiro que nós estamos falando nessa noite, o pessoal do louvor quiser subir, renove a sua capacidade de amar, renove a sua capacidade de perdoar. Mesmo que você viva sob pressão, mesmo que você viva num ambiente onde as pessoas nem vão aceitar,
Mas em nome de Jesus, se coloque diferente das outras pessoas. Mesmo diante das pessoas, você precisa aprender a honrar. Quando você pede perdão a alguém, quando você demonstra amor a alguém, você está aprendendo a honrar o nome de Deus. E a honra na Bíblia, ela é um princípio que não pode ser quebrado. O que você acha quando a Bíblia diz assim, vós filhos, manda honrar os pais? Olha, Deus sabe muito bem que esse princípio da honra, quem não honra um pai terreno, não tem condições de honrar o Pai Celestial. Quem não demonstra honra às pessoas que você vê todos os dias, não tem condições de honrar o Deus que serve. Se você quer honrar o nome do Senhor, honre as pessoas, honre o seu líder, honre o seu pastor, honre as pessoas que mesmo te querem mal. Você acha que era fácil? Nos dias que Jesus estava aqui, nos dias que Jesus pregava, quem dominava eram os romanos. Então Jesus chega para os discípulos, e eu gosto de pensar nessa história, porque quando Jesus nasceu, as crianças que daquela época, todas foram mortas. Todas as crianças foram mortas. Possivelmente Jesus era o mais velho dos discípulos, e ele liderava uma turma de jovens. O que acontece? Quando ele liderava, ele chegou e disse assim para eles: olha, vocês precisam amar os seus inimigos. Acho que era fácil um judeu amar um romano? Acho que era fácil um judeu dizer, abençoar um romano? Quando o romano estava chegando de viagem, uma mala, e de repente ele falava: judeu, leva a minha mala para mim. Ele tinha que levar. A mala do romano fazia o judeu levar a mala dele. Pensa que era fácil? Jesus disse o seguinte: se te bater numa face, vira a outra face. O que Jesus estava falando? O que é a face do ódio? A outra face do ódio é o amor. O que é a outra face da guerra? É a paz. O que Jesus estava falando? Dê a outra face, faça algo diferente, comece honrando as pessoas. Sério, pastor? Olha, meu irmão, Deus entende esses princípios, porque foi Ele quem estabeleceu o princípio da honra. Se você tem Deus como Pai, se você confia em Deus, a partir de hoje, se você não fazia, você vai aprender a honrar as pessoas, no nome de Jesus. Amém? Você tem dificuldade de honrar pessoas? Pensa com você. Pensa aí você. Você tem dificuldade de honrar as pessoas? Tem dificuldade de pedir perdão? Ou às vezes você não tem dificuldade de pedir perdão, mas tem pessoas que têm dificuldade de demonstrar amor. Foi o treinamento que teve, um treinamento que era mais complicado. Foi treinado por um pai, ou por uma mãe, ou por um tio, que às vezes não demonstraram tanto amor e cresceram, e às vezes não conseguem demonstrar amor a um filho, a esposa, não consegue demonstrar amor às pessoas, às vezes nem tem ódio, mas não consegue demonstrar. Deixa eu te falar, você pode aprender novamente. Nós podemos reaprender. Se nunca aprendeu, vai para a escola, aprende. A gente aprende tudo, se quiser aprende, meu irmão. Você pode começar treinando. Quando eu me casei, eu tinha dificuldade de dizer eu te amo. Então eu escrevia. Use a sua estratégia. Hoje eu só faço mais facilidade, eu pergunto todo dia, né? Estou melhorando mais nisso aí. Mas eu tinha dificuldade, então eu escrevia. Começa escrevendo, começa fazendo algo para demonstrar se Deus é o seu Pai. E se você é filho, você precisa aprender a honrar as pessoas. Deus é o seu Pai? Se Deus é o seu Pai, e se você é filho dele, por que você está longe dele há tanto tempo? Se Deus é o seu Pai e você é filho, por que com pouca intimidade você está tendo com Ele? Se Deus é o seu Pai, por que antigamente você louvava a Deus com todas as suas forças, chorava a presença do Espírito Santo e hoje não mais? Por que hoje vir à igreja, para alguns, passa a ser um peso? Por que vir à igreja é mais por responsabilidade? Se Deus é seu Pai, por que não queima no seu coração o amor por Ele?
Como é que está o seu coração? Está órfão de pai? Sobre essas coisas que eu estou falando aqui, existem muitas outras, é um termômetro para você medir a sua intimidade com seu pai. Olha, eu quando ouço, eu oro sempre assim, eu oro, faço a oração de Davi, para não retirar a alegria da salvação, para meu coração queimar. E eu sirvo ao Senhor tem alguns anos, não vou falar, revelar minha idade não, vocês vão achar que eu vou estar mentindo, né? Que eu sou novo ainda. Mas enfim, quando eu ouço o nome de Jesus, meu irmão, meu coração queima. E olha, tem gente que fala, eu esfriei. Eu não sei o que é isso há muitos anos, graças a Deus. Meu coração queima pelo Senhor todos os dias. Todos os dias, quando eu penso no que Deus fez, quando eu deito na minha cama, as mínimas coisas que eu estico, eu falo, Senhor, obrigado, Pai. E em muitos momentos a gente chora no carro, porque o coração está queimando. Seu coração já foi assim? Se o seu coração não está queimando pelo Senhor, pode ser que você seja órfão, e Deus não seja o seu pai, isso é sério. E eu quero te convidar a ficar de pé, e eu quero que você ore ao Senhor. Eu sei que tem nessa noite aqui, pessoas que precisam ir para o braço do Pai novamente. Eu sei que nessa noite tem pessoas aqui que precisam receber um abraço do Pai. Eu sei que tem gente nessa noite aqui que nem sabia que estava órfão, foi numa bola de neve, foi enfrentando coisas, foi enfrentando tanta dificuldade e foi ficando só. Talvez você está pensando que você sente falta do seu pai terreno, que não está mais aqui, foi embora. Pode ser que essa falta seja a falta do Pai Celestial, do seu pai. Eu não tenho mais o meu pai, né? Eu consegui, no último ano de vida do meu pai, até aproveitar e contar aqui, já contei talvez em outras situações, no último ano de vida do meu pai, eu me lembro que ele fez 50 anos de casado, né? E ele usou um terno que eu dei para ele, dei um terno para ele, tem as fotos lá, mas ele pediu para fazer uma viagem, e eu passei o dia com ele, uma semana antes, 10 dias antes, acho, dele viajar na roça aqui, no interior aqui. E depois que meu pai falou, eu falei, gente, Deus, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, porque eu vivi aquilo intensamente. Sabe o que Deus me traz aqui nessa noite? Que você pode viver isso intensamente com o seu pai hoje, biológico. E você pode viver intensamente algo grande com o seu Pai Celestial.